Glória a Deus, graça e paz com todos. Amém? Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem no texto do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Para a gente entender aqui um pouco do contexto, o que está acontecendo aqui, a gente tem que ir para a história. João escreve o livro do Apocalipse. Jesus dita, para João, e João escreve. Por volta do ano 96 da era cristã, quem estava no governo naquela época era Domiciano, que foi chamado na época pelos historiadores, ficou conhecido como o segundo Nero. Porque tamanha era a sua crueldade, maldade e violência com que ele perseguiu os cristãos naquela época. Nero, vocês devem lembrar, foi o louco que incendiou sua própria cidade, incendiou Roma. 10 dos 14 bairros de Roma pegaram fogo. Os edifícios mais famosos, os altares mais sagrados, todos eles arderam em chamas. Mas sobraram 4 bairros de Roma que praticamente não foram afetados. E na maioria deles, quem vivia naqueles bairros eram os judeus e os cristãos. E aí Nero cria um álibi. Ele acusa os cristãos de terem cometido esse crime de incendiar Roma. A partir daí começa uma perseguição cruel aos cristãos. E a história conta que faltou madeira para fazer cruz, para queimar e crucificar os cristãos. Os cristãos, irmãos, só para vocês terem, talvez a gente consegue nem imaginar isso, mas eles eram amarrados em um poste com piche e incendiados vivos para clarear as noites de Roma. E essa perseguição, que começa no ano 64, dura aproximadamente 250 anos. Ela vai terminar lá no ano 313. Crentes queimados vivos, jogados nas arenas para serem devorados pelas feras, cristãos sendo colocados dentro de tambores com óleo fervendo. Domiciano não foi diferente de Nero, também perseguiu os cristãos da mesma forma. E o apóstolo João, já idoso nessa época, o último dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, Judas se enforcou, os outros 10 já tinham sido mortos, martirizados pela perseguição. E João, o último, foi deportado para a ilha de Patmos, que era usado como uma prisão. Por quê? Porque eles querem calar a igreja. Eles não querem que a igreja continue. Mas eles tentam matar João e não conseguem. A história conta, por exemplo, se você ler o livro dos Mártires de John Fox, conta que João foi colocado vivo dentro de um tambor de óleo fervendo. E ele saiu dali ileso. E aqui eu quero já fazer um parênteses para vocês. Se Deus quiser fazer algo na sua vida, através da sua vida, e você estiver à disposição, você até pode passar por dificuldades, mas Ele vai te sustentar. Deus ainda tinha algo para fazer através da vida de João, então Ele sustenta a vida de João. E é nessa ilha que eles tentam isolar João, que Jesus glorificado aparece a João. No capítulo 1, se você ler depois na sua casa, João cai ali como um morto. Jesus chega até ele, levanta ele. Quando João olha para ver o que está acontecendo, quem está falando com ele, ele vê a igreja. E ele vê Jesus passeando pela igreja,
Está lá no versículo 12 e 13 do capítulo 1, ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros, e um semelhante ao Filho do Homem. Ele vê Jesus andando no meio dos 7 candeeiros, no meio da igreja, e essas 7 igrejas que ele cita são as 7 igrejas da Ásia Menor. E existe uma mensagem específica para cada uma dessas igrejas, e nós vamos ler aqui a primeira carta, que é para a igreja de Éfeso. Versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Vamos dar uma pausa aqui. A primeira coisa que eu quero que você pense aqui e entenda com essa palavra é o conserva. A ideia que Jesus está querendo passar para nós com essa palavra conserva, no original do grego, ela nos dá o sentido de ter absolutamente na sua mão. Por exemplo, essa tampa de garrafa, ela está na minha mão, certo? Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que a igreja está na mão dele, ele conserva. Ele tem absolutamente na sua mão a igreja. Ele tem a sua vida absolutamente na mão dele. Jesus quer nos ensinar algo aqui. Qual é o mistério? O que são as 7 estrelas e os 7 candeeiros que ele está falando aqui? Nós voltamos lá para o capítulo 1, versículo 20, ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Isso é só uma explicação aí do primeiro versículo. Vamos continuar a leitura. Versículo 2, do capítulo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Queridos, a igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo chega em Éfeso sem recursos, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha carro, ele não tinha nada dos recursos que nós temos hoje. E Éfeso é uma cidade idólatra, uma cidade pagã, e Paulo chega ali e começa a falar do Evangelho, a pregar sobre Jesus. E ali havia um grande comércio de vendas de objetos idólatras, principalmente pequenas imagens da deusa Diana, que estava ali, o templo de Diana estava ali. Mas Paulo vai pregando e vai falando, e esse comércio vai caindo, as vendas vão diminuindo, os feiticeiros, os magos dali começam a se converter, levar seus livros para as praças públicas para serem queimados.
Como eu disse, o templo da deusa Ártemis, né, deusa grega Ártemis, que no romano é o nome que nós mais conhecemos, da deusa Diana, está ali, em Éfeso. É considerado na época uma das 7 maravilhas do mundo. É nesse templo que acontece o culto ao imperador. E o interessante é que a igreja de Éfeso, naquela época, Paulo fundou a igreja por volta do ano 52. Para aquela época se tornou uma mega church. Por exemplo, eu imagino que se nós aqui estivéssemos lá, próximo de Éfeso, naquela época, muito provavelmente, nós seríamos membros daquela igreja. Para a época era uma igreja estruturada. E, só para você ter uma ideia, João foi pastor daquela igreja. Depois, Timóteo. Então você se imagina assim, eu vou para o culto hoje de manhã. Eu vou lá para a igreja ouvir o Marcelo ou vou para outra igreja ouvir o apóstolo João? A maioria de nós ia ouvir o apóstolo João, até eu ia. Aí você entra na igreja e você, de repente, olha assim, e quem está sentado lá? Maria, a mãe de Jesus. Ela fazia parte da igreja de Éfeso, porque João ficou responsável por Maria. Então Maria vai para Éfeso. Então era uma igreja fantástica. Mas nós estamos aqui chegando ao fim do 1º século. Mas lembrem-se, a perseguição continua. Os cristãos estão sendo mortos, sendo incendiados, sendo despedaçados nas arenas, servindo como espetáculo para a multidão. E aí Paulo deixa a igreja ali e vai continuar. Paulo é um missionário. E aí no ano 61, 10 anos depois, Paulo está preso em Roma. Ele escreve uma carta para esta mesma igreja. E um versículo ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então Paulo está elogiando essa igreja pelo seu trabalho, pela sua obra e pelo seu amor. Agora, ano 97, 36 anos depois da carta que Paulo escreve, o próprio Jesus Cristo está escrevendo uma carta para aquela igreja. Então, quem está recebendo essa carta agora é a 2ª geração de cristãos de Éfeso. E Jesus também faz elogios a essa igreja. Mas ele diz assim: eu tenho uma coisa. Porém, eu tenho uma coisa que está faltando no meio de vocês. Dito isto, eu quero falar hoje com vocês, meus irmãos, sobre o tema voltando ao que mais importa. Voltando ao que mais importa para nós. E eu quero dividir em 3 partes essa mensagem para ficar um pouco mais fácil do entendimento para nós. A primeira, eu quero falar sobre os elogios de Jesus. Na segunda, eu quero falar sobre o que Jesus está dizendo que falta a essa igreja. E por último, nós vamos falar sobre que Jesus nos chama ao arrependimento e que Ele nos chama a voltar ao que mais importa. Então, primeiro, os elogios. Isso me faz pensar que Jesus conhece a sua igreja, porque só ele elogia, critica quem conhece. Quem não conhece, chuta ou não fala nada, mas Jesus não mente. Então, no versículo 2 ao 4, ele diz que conhece as obras, tanto o labor como a sua perseverança, que não suporta homens maus, que puseste à prova as pessoas que se declararam apóstolos e não eram, achou eles mentirosos. Ele elogia a perseverança dessa igreja,
que podia suportar as provas por amor a Ele, porque a igreja está sendo perseguida. Quem está morrendo por amor a Jesus. E aí ele diz assim: e não esmoreceis. Então a igreja de Éfeso, a gente pode ver que é uma igreja muito bem doutrinada. Uma igreja fiel à palavra de Deus. Uma igreja forte. Uma igreja que persevera com paciência. No grego existem duas palavras para paciência. Eu vou tentar falar, vamos ver, né? A primeira palavra é macrotimia, que tem o sentido de paciência com o outro, com o próximo, com quem eu estou vendo aqui. O Theo não está aqui, mas, por exemplo, a gente tem que ter paciência quando o Theo conta uma piada. Tem que ter paciência. Às vezes até forçar uma risada. Então, essa é a paciência que fala macrotimia, com outras pessoas. Mas também tem uma outra palavra, que no grego é hipomônio, que tem a ver com adversidades da vida. No texto que nós lemos, a palavra colocada por Jesus é hipomônio. Ele está dizendo assim, e deixa claro, que essa igreja perseverava, tinha paciência com as adversidades. Então ela se mantinha fiel a Jesus, com paciência, mesmo nas adversidades. Queridos, essa igreja, ela está firme na palavra, firme nas obras, passa por adversidades. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Nós, como igreja de Cristo, nós passamos por adversidades da vida com essa paciência? Você, eu, nós passamos por adversidades. Todos nós passamos. Mas nós temos essa paciência que Jesus está dizendo aqui que essa igreja tem? Tem mais, Jesus diz que essa igreja não caía na lábia de qualquer um que chegava dizendo: eu sou um bom pregador, eu conheço a palavra, eu sou apóstolo. Ele elogia essa igreja por resistir aos maus profetas, aos homens maus. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto. Aí ele vai para Éfeso, fica 3 anos em Éfeso. Ele já tinha alertado a igreja de que falsos profetas viriam. E esses profetas se infiltraram na igreja de Corinto. Ele alerta a igreja de Éfeso: toma cuidado, porque depois que eu for embora, vão vir umas pessoas aí tentando destruir, eles vão se infiltrar e vão mexer na palavra de Jesus. Esses falsos apóstolos chegaram em Éfeso e a igreja não aceitou. A igreja não aceitou que eles falassem à igreja, porque eles provaram e viram que eram falsos profetas. Será que nós hoje temos feito essas análises daquilo que nós ouvimos quando nós vamos à igreja? Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra. A palavra diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que a verdade vai nos libertar se a gente não conhece a verdade? Querido, hoje tem mensagem no YouTube, em tudo quanto é jeito. Analise aquilo que está entrando na sua casa. Confira na palavra se isso realmente é o que Deus quer dizer para você. Jesus continua elogiando a igreja. Versículo 6, ele diz assim: tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha que interessante, Jesus odeia. Jesus odeia. Mas hoje, não posso falar que eu odeio, porque não é politicamente correto.
Como que eu, cristão, vou falar que não odeio? Os nicolaítas, destruidores do povo, eles pregavam uma nova versão do cristianismo. Eles pregavam um evangelho sem exigências. Você pode, isso é tudo liberal, não tem problema, não tem proibição. Eles queriam gozar da igreja e do mundo. Pregavam uma separação entre o físico e o espiritual. O que é isso? Vocês podem ir na igreja. Vocês podem ir lá louvar, adorar, receber uma palavra. Porque isso é espiritual. Mas quando sair de lá, você pode aproveitar o mundo. Você pode aproveitar das orgias, lá era muito forte naquela época, as orgias sexuais. Não tem problema, vocês são da igreja, mas vocês podem participar do mundo pecaminoso, porque isso é físico. Um cristianismo moderno, se adequando ao mundo. E Éfeso não tolerou essa heresia. E Jesus diz assim: olha, eu também odeio isso que eles estão pregando para vocês. Nós, como igreja do Deus vivo, nós devemos amar a Deus, odiar o diabo. Amar a verdade, odiar a mentira. Amar o pecador, odiar o pecado. Querido, nós não podemos flertar com o mundo. Luz e trevas não combinam. Jesus conhecia essa igreja e diz: olha, eu aprovo vocês nisso, porque vocês não negociam com o mundo. E nós, hoje muitas vezes nós temos ouvido um evangelho mais fácil, né? Tudo pela graça. Então vamos pecar mais para Jesus nos perdoar mais. Uma vez eu já falei sobre isso, que graça não é permissão para o pecado. Quem sabe uma próxima vez a gente pode falar sobre isso de novo. Então Jesus conhecia essa igreja. Jesus conhece essa igreja. Jesus conhece você como igreja. Jesus conhece a igreja que existe lá na sua casa, porque você, lá na sua casa, com sua esposa, seus filhos, ou só você que não é casado, você é igreja. E Jesus te conhece. E Jesus está elogiando esta igreja, porque passavam por tudo isso sem esmorecer. Essa primeira parte eu quero terminar fazendo uma pergunta. Se essa carta, somente essa parte, fosse para nós, será que nós estaríamos recebendo essa primeira parte? Falando assim: olha, essa igreja, você lá na sua casa, boas obras, perseverança, firmeza na palavra, não suporta homens maus, suporta as provas, as adversidades da vida, sem esmorecer. Será que nós temos recebido hoje esses elogios de Jesus? Qual seria a carta escrita por Jesus hoje a Four Seasons? Qual seria a carta que Jesus escreveria para a igreja que existe lá na sua casa? Qual seria? Eu imagino essa igreja, porque o texto diz assim: ao anjo, ao pastor, à liderança, escreve essas coisas. Então não é uma carta que João iria digitar no celular e pegar o grupo do WhatsApp da igreja e mandar para todo mundo. Essa carta era para ser lida lá na frente da igreja. Aí você imagina, o pastor pega a carta e começa a ler, e começa os elogios, os elogios, os elogios, e o povo começou: glória a Deus, e aleluia, nós estamos bem, nós estamos bem. Aí de repente o pastor fala: tenho porém, queridos, porém, mas, entretanto, depois de uma série de elogios, vem bomba. Vem bomba.
Eu imagino o povo ali dando aleluia, glória a Deus, e nós estamos fiel mesmo, nós estamos seguindo um bom caminho. De repente o pastor fala, tenho, porém, o povo deve ter sentado, falou, o que está acontecendo? E o que é que Jesus diz? Tenho, porém, algo contra vocês. Segunda parte, então, vamos ver o que Jesus está falando à igreja. Lembra-te de onde caíste. O versículo diz assim, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então nós vimos aqui que a igreja era fiel, mas Jesus está dizendo, olha, vocês fazem essas coisas, mas vocês não amam. É uma igreja firme nas Escrituras, mas vocês não estão vivendo o amor. Uma igreja que suporta as provas, mas faltava o amor sublime. Uma igreja que tinha conhecimento da palavra, mas não estava vivendo o amor. Irmãos, não tem a ver com aquilo que a gente sabe ou com aquilo que a gente faz. Tem a ver com aquilo que a gente sente. É isso. Nós temos lá o Coríntios 13, você conhece, que fala sobre o amor. Você pode fazer tudo, você pode sair daqui agora, vender tudo que você tem e dar aos pobres. Se não tiver amor, não adianta. A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. E eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu já falei bastante, mas ainda estou na metade. Então vamos ficar em pé para despertar. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Não pense nesse momento de quem está do seu lado. E eu quero te convidar a lembrar daquele momento que você se sentiu mais íntimo de Jesus. Mais íntimo. Talvez tenha sido na sua conversão, eu não sei, mas você provavelmente lembra. Sabe aquele tempo que você ficava contando os dias e as horas para estar com o povo de Deus? Você queria falar de Jesus, você não via a hora de ter uma oportunidade para contar aquilo que você estava experimentando? O seu olho brilhava ao falar da igreja de Cristo, ao falar de Jesus. Você se dedicava à leitura da palavra, você tinha tempo com Jesus. E sabe o que Jesus está dizendo aqui para essa igreja, nesse momento? Ele está dizendo, eu estou com saudades de você. Querido, Jesus está com saudade desse momento em que você se dedicava a Ele. Eu sei, você pode estar pensando, assim como aquela igreja fazia, mas eu dou o dízimo, eu ajudo na missão, eu chego 2 horas antes aqui no domingo, para ajudar a arrumar toda essa estrutura, e som para lá, e leva para o storage, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas tem que ser com amor. E Jesus diz assim, eu estou com saudade daquele tempo em que você não me trocava por nada, não me trocava pelo Face, pelo Insta, por um filme. Eu estou com saudade daquele tempo em que eu era a coisa mais importante da sua vida. Eu estou com saudade do tempo em que você confiava em mim. E Jesus pergunta nessa manhã, meu querido, por quê? Por que você me trocou? Querido, em nome de Jesus, traga à memória agora o tempo em que você queimava por amor a Jesus. Jesus aqui não está te acusando, fazendo você lembrar onde você caiu. Existe uma preposição aqui nessa frase, lembra-te de onde caíste. Jesus está querendo que você lembre desse momento em que você tinha mais intimidade com Ele, que você buscava mais Ele, porque se você lembrar desse momento, não é possível, meu irmão, que você não queira voltar para esse momento. E aí Jesus diz, lembra
desse tempo em que o seu coração queimava por mim. Lembra desse momento e volta. E volta. Lembra onde você estava. Lembra de onde você estava na intimidade com Deus. E é isso que Ele quer de nós nessa manhã, que a gente volte para esse momento. Pode se assentar. É hora, meu querido, de como igreja, nos posicionarmos. Nos posicionarmos. E a terceira coisa que Ele diz, para nós voltarmos aonde nós estávamos, é: arrependa-te. Arrependa-te de ter abandonado esse momento e volte. Volte ao que mais importa. Ele diz assim: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. O arrependimento, meu irmão, é diferente do remorso. Tem pessoas que choram por motivos das consequências. Chora porque foi descoberto. Chora porque, ao ser descoberto, perdeu alguma coisa. E isso não é arrependimento. Isso é remorso. Se houver arrependimento, há cura. Mas se não houver arrependimento, não há cura. O remorso não cura. Ele só traz um peso sobre a sua vida. Tudo indica, meus irmãos, que a igreja de Éfeso não deu ouvidos a essa palavra. E aquela igreja acabou. Ela sumiu. Não existe mais. Sabe por quê? Porque o candeeiro foi feito para iluminar, para dar claridade, luz. E aquela igreja não estava fazendo isso. Sabe por quê? Não tem a ver com obras. É possível nós praticarmos obras sem amar, mas é impossível amar e não praticar as boas obras. Então nós precisamos amar. E para isso, meu querido, a palavra que Deus nos dá nessa manhã é: volte. Volte ao que mais importa. Volte ao que é mais importante, para que Ele não venha tirar de você a presença dEle. Mas como assim? Vocês lembram quando Natã foi até Davi? Confrontando Davi pelo pecado de adultério e homicídio? Davi se arrependeu. Davi já tinha visto o Espírito se apartar de Saul. Ele já tinha visto isso, porque Saul foi alertado, não deu ouvido. Ele foi alertado de novo e não deu ouvido. Se você for ver a história de Saul, em certo momento, Samuel fala com ele, dá as costas para ele e ele segura o profeta. Sabe o que ele estava dizendo com aquele ato de segurando o profeta? Ele diz assim: olha, Deus não, o Espírito não está mais comigo, mas o povo não precisa saber disso. Fica aqui do meu lado, porque eu não estou nem aí se Deus não está comigo, mas o povo não pode saber disso. Muitas vezes nós temos vivido isso. O Espírito de Deus já não está trabalhando na nossa vida, porque a gente não deixa, mas a gente quer viver uma vida de obras, uma vida de fazer. E Deus diz: isso não basta, porque para mim o que mais importa é o amor. E aí, quando Davi é confrontado no seu pecado, aquilo gerou arrependimento em Davi. E sabe o que ele disse? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Aí eu imagino que nesse momento ele está se lembrando de Saul.
E aí ele diz assim: não me expulse, Deus. Não me expulse da tua presença. Não me expulse da tua presença. E nem retires de mim o teu Espírito Santo. Mas sabe que você, Senhor, faz assim: devolve a mim a alegria da salvação e me sustenta com o espírito pronto a te obedecer. O arrependimento traz cura. O arrependimento, com o arrependimento, Deus apaga os nossos pecados. Ele diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O arrependimento restaura a nossa sorte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu perdoarei, ouvirei e sararei a sua terra. Meu irmão, nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender. Sara, pode ir vindo aqui. A Sara vai tocar uma música para nós. E eu quero, meu irmão, que nessa manhã você analise a sua vida. E se é necessário se arrepender, hoje é o dia. Hoje é o dia. Talvez nós temos até nos esforçado, como essa igreja de Éfeso se esforçava, mas eles perderam a essência, porque a essência é o amor. Deus é amor. A Sara vai cantar uma música que vai cantar em inglês, mas no português uma parte dela diz assim: eu abro o meu coração para você. Então meu desafio nessa manhã para você, o meu apelo para você é que você abra o seu coração para Deus entrar no seu coração. A música diz assim: me desculpe quando eu vim com a minha agenda. Não chegue diante de Deus com a sua agenda, mas chegue diante de Deus falando: Senhor, qual é a sua agenda para mim? O que você quer que eu faça? Me desculpe quando eu esqueci que você é suficiente. Queridos, Deus é suficiente para nós. Se Deus não for suficiente para nós, nós precisamos nos arrepender e voltar ao que mais importa. E a música diz: leva-me de volta para onde nós começamos. Leva-me de volta. Meu irmão, convide Jesus para fazer isso na sua vida hoje. Eu não vou te chamar aqui na frente. Você vai iniciar a música sentado. E quem quiser pedir isso para Jesus entrar na sua vida, se é um desejo do teu coração voltar ao que mais importa, se você sente que você não está vivendo o auge daquilo que Deus quer fazer na sua vida, durante a música você vai se colocar em pé, como forma de dizer: Senhor, eu preciso voltar ao que mais importa. E depois da música nós vamos orar. I'm caught up in your presence. I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe
sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry, and I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want nothing else, nothing else, nothing else will do, and only you satisfy, only you satisfy, only you satisfy my heart, only you satisfy, only you satisfy, only you satisfy my heart. I just want nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. Amém. Querido, nada pode ser mais importante Deus, eu quero orar pelos irmãos que estão de pé nesse momento, como forma de dizer: eu quero voltar ao que mais importa. Eu quero voltar ao que mais importa. E eu também estou aqui, Senhor, em pé, porque nada é mais importante do que o Senhor. Nada, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa quando nós deixamos, nós tiramos o Senhor do primeiro lugar. Nos leva, Senhor, nos ensina a voltar para esse lugar secreto, Pai. Em nome de Jesus. Querido, você pode se sentar. Nós estamos quase acabando. Mas eu quero ainda fazer algo aqui que eu via antigamente alguns pastores até fazendo, e eu quero fazer aqui nessa manhã. Nós ainda temos tempo, o almoço está pronto, com grande sacrifício, né, Rogério e André? Mas tenho certeza que foi feito com amor. Então o almoço já está pronto. Eu já disse isso uma vez aqui, vou dizer de novo: os 20 minutos da sua fila lá no restaurante, nós vamos usar ele aqui agora, porque aqui vai ser tranquilo, você vai almoçar rápido. Você pode estar se perguntando aí: ok, Marcelo, eu entendi, eu preciso voltar ao que mais importa, mas como é que eu faço isso? O que eu faço? Que eu vou para casa e aí o tempo vai me consumindo, a correria, é filho, é trabalho, é escola, e
E eu vou deixando isso. Quando é na quarta-feira, eu nem lembro mais disso. E aí, de repente, domingo eu vou na igreja para tentar me abastecer, para viver mais uma semana. Querido, não é isso que Jesus quer. Não é isso que a igreja quer. A igreja não quer que você seja refém de um momento de 2 horas no domingo. A sua vida cristã, a nossa vida cristã, não pode ser isso. Porque na verdade isso aqui é um momento de comunhão, da gente se encontrar. Mas o seu momento com Jesus é lá na sua casa. Diariamente. Diariamente. Aí você me pergunta, como é que eu faço isso? E tem. São coisas que a gente aprende com o tempo e que eu vou passar para você aqui. Provavelmente você já viu isso no YouTube. Se não viu também, aproveite esse momento. Que é algo simples. Como fazer isso? Como buscar a Deus diariamente? Como se apresentar para Jesus diariamente? Como é que eu faço para essa chama não se apagar? Para quinta-feira minha chama ter apagado. E vocês lembram que o sacerdote ficava responsável pelo quê? Para o fogo não se apagar. O que ele tinha que fazer todo dia? Levar lenha. Levar lenha. Se você não levar lenha, o fogo apaga, meu irmão. Você precisa levar o fogo. Não tem como a igreja, o pastor, levar o fogo para você todo dia. É você que tem que levar. E como é que você vai fazer isso? Você vai separar um tempo do seu dia. Você individualmente. Nós estamos dando um curso para casais. Quando o casal, a lição dessa semana foi orar junto. Eu não estou falando desse momento, é outro momento, é individual esse momento. Você vai separar. Ah, nunca fiz isso. Começa com 20 minutos. Começa com 20 minutos. Fala assim, esses 20 minutos, das 24 horas que eu tenho, vão ser para buscar Deus. Aí você divide esses 20 minutos em 4 partes. 5 minutos. E o que você vai fazer nesses primeiros 5 minutos? Não entra nesse momento, já quero ler a Bíblia, já quero orar, não. Você vai entrar no seu secreto. Você vai entrar no seu secreto, naquele seu tempo. E você vai ficar ali. Para que nesse tempo, você esteja ali por inteiro. E não é que você vai entrar na presença de Deus, porque a gente nunca sai da presença de Deus. Mas é para você sentir que o Pai está ali na sala, o Pai está no secreto com você. Essa é a primeira parte. E nós vamos fazer isso aqui hoje. Faz de conta aí que você está numa bolha, você está no seu secreto agora. E você pode pôr um louvor, não é obrigatório, mas ajuda. O louvor nos ajuda a adorar o Senhor. E essa primeira parte nós vamos fazer aqui. O Mateus vai cantar um pouco aqui. Você vai fechar seus olhos. E você vai tentar ficar aí no seu absoluto. Sem pensar no trabalho. Sem pensar nos problemas. É você. É você. Você e Deus no seu secreto. O Mateus vai cantar um pedacinho da música. Nós não vamos fazer todo esse tempo hoje, mas isso é uma instrução como igreja para você buscar o Senhor todo dia na tua casa. Você e Deus no secreto agora, meu irmão. Senhor, bater na
cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Amém. Agora o que você discerniu, que o Pai está aí, você está aí por inteiro. Você vai ler um texto, aí você vai ler a Bíblia, e eu vou ler um texto aqui, você vai escolher um texto lá. Eu vou ler um versículo aqui que diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa é a segunda parte. Você vai ler a palavra de Deus. Você está na casa, o Pai está na casa, e a palavra de Deus falou com você. Agora você vai meditar. Meditar na palavra. Meditar na sua vida. O que é meditar? O que é meditar? É falar com você mesmo. Meditar é falar com você. Lembra quando Davi falava assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Davi está passando por problemas, dificuldades, e ele diz para quem? Para ele mesmo: por que está abatida minha alma? Por que te perturbas? Confia em Deus. Essa é a terceira parte. Seus 5 minutos, você vai falar com você, para você mesmo. E por último, você já sabe que o Pai está na casa, você está na casa, você já leu a palavra que é Deus falando com você, você já meditou, você já falou com você mesmo. E por último, você vai falar com o Pai. Você vai orar. Você vai falar para Ele: Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo, eu preciso da sua intervenção. Senhor, meus filhos, alcança meus filhos. Senhor, me ajuda a falar de Ti no trabalho. Eu não sei, você vai falar com o Pai. Irmãos, eu te garanto, que se você fizer isso todos os dias, durante um mês, a sua vida vai mudar. Vai mudar, vai mudar. Porque onde há Deus, há mudança. Há mudança. Você vai colocar fogo todo dia, e o fogo, lenha no fogo, e o fogo não vai se apagar. Agora a decisão está em mim, se eu quero ou não quero. E a palavra de Deus que nós lemos hoje termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, se você se arrepender, voltar ao que mais importa, Jesus está prometendo para você e para mim que nós seremos vencedores, e Ele vai nos dar de comer
da árvore da vida. Você sabe onde está a árvore da vida? No paraíso. Você sabe onde é o paraíso? É o céu, com Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se você se arrepender, se você voltar ao que mais importa, você terá a vida eterna comigo. A decisão é nossa, querido. A palavra todo o tempo vem nos dizendo: coloco a você o mal e o bem. Eu digo a você, escolha o bem, mas você escolhe. Nessa manhã o Senhor Jesus está dizendo: coloco a você continuar na sua vida que você escolheu, ou voltar ao que mais importa. Eu, porém, te digo: volte ao que mais importa. Em nome de Jesus. Se coloca de pé. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, Senhor, eu vou deixar. Deixa queimar, deixa queimar.